Sou o Rodrigo, presidente da Cardio. Vou apresentar o seguinte caso. Esse paciente tem 69 anos, masculino, aposentado, ex-metalúrgico de profissão, procedente de Alagoas. Esse paciente veio para a primeira consulta aqui na unidade coronária com uma queixa de uma dor precordial bem aperto, com irradiação para o braço esquerdo e região dorsal, com uma evolução de 2 anos já. Além disso, ele tem uma queixa de uma dispneia aos esforços extrahabituais, tá? E uma queixa de palpitação também. De história médica pregressa, ele é hipertenso, diabético, não foi precisado há quanto tempo, não insulinodependente, tem uma dislipidemia e tem uma história de extabagismo, 40 anos máximo, sem histórico de infarto na família. De medicações que ele usava antes de acompanhar com a gente, ele estava usando metoprolol 100 mg 2 vezes ao dia, enalapril, hidroclorotiazida, simvastatina 40, metformina e AS. No exame físico, o paciente pesa 72 quilos, uma altura de 1,52, um IMC elevado de 30, uma pressão de 14/8, frequência de 76 na consulta, sem nenhuma alteração no exame físico. Esse aqui é o eletro. Sinusal, não vi nenhuma alteração muito significativa. E tem um entalhe no que resta, mas veja, são pequenos detalhes que vocês têm que valorizar. Que o eletro ainda é um método que a gente usa muito, normal. Veja como ele tem um QRS entalhado, que dá para ver bem D2 aqui, tá vendo? É um entalhe final. Isso pode ser um estudo intraventricular, pode ser dano miocárdio. É detalhe? Mas só te chama atenção, não é um eletro normal. Ele chegou já na nossa consulta com o ecocardiograma, com uma fração de ejeção de 66%, sem alterações segmentais, um átrio aumentado e o resto sem nenhuma alteração. Ele chegou também com um cateterismo já feito externamente. O convidado do Carlos Campos já hemodinâmica para quem vai falar o cateterismo. Essa primeira injeção, uma oblíqua anterior direita, uma injeção feita na coronária direita, a gente vê uma lesão suboclusiva no terço proximal da coronária direita, tá? Tá com fluxo um pouco lentificado essa coronária direita. Tá? A gente não consegue identificar por essa projeção exatamente a extensão, a importância anatômica dessa coronária direita, mas é uma lesão grave no terço proximal. Pode passar o próximo, por favor. Aí, novamente, a coronária direita, agora vista numa oblíqua anterior esquerda, tá? Uma lesão suboclusiva proximal e uma oclusão total no terço distal. Tá? De novo, a gente não consegue ver exatamente a importância anatômica dessa coronária direita. De qualquer forma, ela chega no cruz cordis, é uma coronária direita, no mínimo, codominante. Pode passar o próximo, por favor. Nessa daí, apesar da lesão distal, a gente vê que a qualidade distal dessa coronária direita é muito ruim, né? O vaso muito afilado após as lesões, né? Então, a qualidade da coronária direita distal é bem ruim, na minha opinião. Pode passar o próximo. Artéria coronária esquerda, numa OD caudal, quase uma PA caudal, que a gente vê lesão no primeiro marginal tem uma lesão grave proximal e depois outra lesão grave no terço médio. Primeiro, lesão grave aí, e depois uma lesão grave no terço médio um pouco mais abaixo. Pode passar o próximo, por favor. Quero ver se abre melhor o segundo marginal, que também tem lesão grave proximal. Não. Volta anterior, por gentileza. O segundo marginal, tá? Embaixo também tem uma lesão grave proximal. Perto da seta aí, perto da seta, o segundo ramo marginal. Aí, isso, uma lesão grave do terço proximal. Pode passar o próximo. Essa é uma spider, a gente vê que os ósteos das coronárias são livres, tem um pequeno ramo diagonalis, aí, mas vaso de pequena importância anatômica. Menos de 1 milímetro de diâmetro. Pode passar o próximo, por favor. Artéria coronária esquerda numa oblíqua anterior esquerda cranial. É bom para a gente ver quando a gente tem artéria circunflexa codominante, como é o caso, né?
a gente vê a parte distal da artéria circunflexa nessa situação. A circunflexa, a DP da circunflexa, a VP da circunflexa são boas, então as lesões da circunflexa são dos primeiros marginais, e a gente vê a colateral para a DP da coronária esquerda, da coronária direita também. Tá? Então, a parte distal da circunflexa é boa. O terço proximal da DA está um pouco sobreposto, eu gostaria de ver outra projeção. Aí o terço proximal da descendente anterior, uma lesão grave, tá? Pega o terço proximal, tem um pouquinho do terço médio, tá? Com uma lesão grave. Aqui a gente aprecia novamente a colateral para a coronária direita, a gente vê o DP e um pequeno VP, tá? Vasos finos, mas talvez calibre também relacionado a hipofluxo nesses vasos. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Aí, novamente, a lesão nos ramos marginais, né? O primeiro marginal é um ramo importante, mas o segundo marginal é ainda mais importante. Tá? Com 2 lesões graves. Tá? Agora já são fotos das angiografias que foram feitas. Tem alguma coisa de score para a gente comentar? Tem. Então, o syntax score anatômico de 22 me parece um pouco baixo. Parece um pouco baixo, considerando a oclusão crônica de direita e 2 marginais, a bifurcação do segundo marginal. Parece um syntax score um pouco baixo. Envolvimento da DA proximal, mas, enfim, não é um caso de complexidade anatômica extrema, como era o caso anterior. Pode passar o próximo, por favor. Seria pelo menos intermediário, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que seria um syntax score intermediário. A gente vê uma mortalidade equivalente para angioplastia e cirurgia aos 4 anos, pelo syntax score 2. Não sei se tem mais algum. Tem. Pelo syntax score 2020, a mortalidade em 10 anos, 23 com angioplastia, 17 com cirurgia. Desfechos compostos aos 5 anos, 17 angioplastia, 12,8 cirurgia. Pode passar o próximo. Risco cirúrgico, um Euroscore 172. baixo, 0,72. Pode passar o próximo. E um STS de 0,73. Então, um paciente com risco cirúrgico baixo, pelo menos o que é medido por esses scores. O Precise DAPT baixo, então 14 pontos. Um paciente baixo risco de sangramento, então um paciente que você pode utilizar a dupla antiagregação por um período mais prolongado, sem nenhum prejuízo em termos de risco de sangramento. Com relação a do ponto de vista técnico, tratamento percutâneo desse paciente é factível, tá? Sem grandes dificuldades, tá? A coronária direita é possível recanalizar, uma oclusão total curta, tá? A DA proximal também é uma angioplastia tranquila, sem maiores problemas. Primeiro marginal, uma angioplastia tranquila. A última angioplastia, que é um pouco mais chata, é a angioplastia do segundo ramo marginal, mas é um ramo marginal de grande importância anatômica, então uma angioplastia vai dar um pouco mais de trabalho, que é uma bifurcação com uma CX codominante. Tá? Mas do ponto de vista técnico, é possível fazer uma revascularização completa percutânea. Tá? Pondero somente o fato de ser um paciente diabético que precisaria de múltiplos stents. Tá? Dessa forma, na minha opinião, pessoal, diferente do caso passado, que eu acho que o melhor tratamento seria percutâneo, nesse caso, a minha opinião é que eu indicaria cirurgia, a não ser que a equipe de cirurgia venha a relatar alguma dificuldade técnica maior ou contraindicação clínica, múltiplos stents, múltiplas intervenções num paciente diabético. Então, eu acredito que a indicação primordial para esse caso seria cirúrgica, a não ser uma contraindicação formal da equipe. Eu concordo que, diferente do paciente anterior, esse é um paciente que tem coronárias mais acessíveis do ponto de vista cirúrgico.
apesar de ele ter um pouco mais de idade, o outro tinha 61, esse tem 69. Mas esse tem uma fração de ejeção de 76%, um raio-x normal, e é um diabético, tabagista, hipertenso, mas tem menos sintomas também, são palpitações e dor, às vezes dor ao repouso, mas é um paciente mais abordável. O que eu acho, do ponto de vista cirúrgico, a coronária direita dele não dá nada, ela tem 2 pontos de obstrução no início, no meio, e aparece por colateral, mas né, um enxerto, uma veia ali, a tendência é fechar muito precoce, depois fala que a cirurgia é ruim, né? Mas, por outro lado, ele tem uma DA, até achei um pedaço intramiocárdico, mas ela é curta, mas ela é bem abordável. É uma artéria boa, pode receber um enxerto arterial, e especialmente a segunda marginal. É um lindo vaso, tem uma obstrução importante, de uns 80% na origem, uma obstrução meio segmentar, e que pode eventualmente até receber uma outra mamária, ou uma radial, ou uma própria safena, com 69 anos, tratando bem esse enxerto, que tem um leito distal adequado, deve ter uma boa longevidade. Então, eu acho que eu aceito como uma opção a cirurgia, tratando especialmente a DA e essa segunda marginal. A primeira marginal é pequena, dá para fazer, mas a VPE não tem lesão. Toda a CX, eu olhei com muito detalhe esse filme essa noite, não tem nem no tronco, nem em toda a CX, nem na VPE. Então, ele ficaria muito bem tratado se já se abordasse a DA e essa segunda marginal, uma cirurgia relativamente simples e eficiente no caso dele. Porque, veja, a gente tem decidido aqui que, imba e dane-se, a gente esquece que tem um outro lado. A gente precisa, em havendo a possibilidade do indivíduo que tem déficit motor, portanto, ele tem mais risco de você ter cirurgia, eu acho que tem que ser oferecida. A gente pode decidir por cirurgia, mas eu disse para o Wander, coloque aqui, para quem for atender, que existe a opção, no primeiro caso, de você fazer tratamento percutâneo, porque senão o paciente, Sim. de repente, ele fala, mas eu não quero operar. Bom, tem essa opção, não é o ideal, mas tem. Até porque ele é diabético. Eu acho que esse é o maior senão para indicar vários estentes. Esse aqui também é diabético. Aliás, diabetes aqui já é quase 50% da nossa população. Sim. Que vem para cá. Se não for mais. Os casos mais difíceis são os que têm lesão distal. Na nossa análise de 2015 e 2016, já tinha 40 e poucos. Você que atendeu esse doente? Não. Mas foi você. Então, esse é tranquilo, né? O segundo para operar. Bom, esse caso, na minha opinião, né, no paciente multiarterial, o bem pontuou, né, precisaria de vários stents e diabético, né? Os estudos mostram uma superioridade da cirurgia para esse perfil de paciente, né? Então, ainda mais considerando que ele tem leitos distais adequados, tem 69 anos, mas com o shape score adequado, não é um paciente frágil, com risco cirúrgico baixo. Minha opinião para esse é cirurgia, o seu também, né, chefe? Não, sim, todo mundo considerando cirurgia, ninguém discordou, todo mundo, até o intervencionista. Até intervencionista, boa.